Retomando os estudos acerca de moluscos, voltamos a falar sobre o grupo. Eu sou o professor Marcos Bancilão, a matéria é Biologia 2, nosso capítulo é o 16, a série é o primeiro ano único do Colégio Alternativa e a aula é a aula 15, tá? E retomando esses estudos envolvendo esse grupo, nós vamos falar sobre a questão da reprodução, né? E dentro do contexto dos moluscos, a gente tem que compreender que os animais envolvidos, em maioria, são dioicos. O que a gente quer dizer com isso? Eles vão possuir sexos separados. Eu tenho macho, tenho fêmea. Mas só que eu tenho alguns grupos também que são considerados hermafroditas. Levando em consideração que molusco é um grupo muito grande, né? Inclusive tão grande que só acaba perdendo para o grupo dos artrópodes, que a gente vai ver os quelicerados, os crustáceos e os insetos, né? Nesse grupo que é o maior, a gente vê molusco como o segundo maior, o segundo lugar com o número de indivíduos. Então perceba que existem diversas maneiras de especiação, diversas formas diferentes, né, de hábitos associados também à questão reprodutiva. E quando a gente fala sobre essa questão reprodutiva, a gente tem que entender que a reprodução sexuada, que no caso é a única dentro do grupo, ela vai acontecer tanto de forma externa como de forma interna. E de forma externa, o que vai predispor? O que vai acontecer com esses organismos? A maioria desses organismos que tem essa fecundação externa lançam esses espermatozoides na água, e aí esses espermatozoides vão encontrar os outros organismos da mesma espécie e lá vão realizar a fecundação, ou seja, a água vai funcionar como uma espécie de veículo. Tá, professor, mas como é que aconteceria no caso desse animal absorver esse espermatozoide do meio? Então, a partir daquela função que a gente viu lá na respiração e também associado ao processo de nutrição, né, dos sifões, na verdade, esses sifões, o que é que vão acometer? O sifão inalante vai puxar, né, essa água em direção às brânquias, e junto com essa água, com os alimentos, com os gases dissolvidos, né, a gente vai ter o gameta. E esse gameta vai migrar em direção à brânquia, e lá ele vai, a partir da brânquia, ser enviado, no caso para esses animais que têm essa fecundação externa, para a região lá, a cavidade reprodutiva, e na cavidade reprodutiva o espermatozoide vai encontrar o óvulo e assim vai fertilizar esse óvulo, realizando o processo de fecundação, tá? Existem grupos dentro deles que vão ter desenvolvimento direto, o que é o caso da maioria dos gastrópodes, né, e de outros organismos, e alguns vão possuir desenvolvimento indireto, com um estágio laval, às vezes com 2 ou mais estágios lavais, como é o caso das ostras, como a gente pode ver aí, ó. A ostra vai liberar lá o ovo fertilizado, que vai ser proveniente daquela fecundação que eu acabei de falar, da fecundação externa, né? Esse ovo fertilizado, ele vai dar origem a uma larva, que é uma larva ciliada, chamada de larva trocófora. Essa larva trocófora, ela vai migrar nadando até um determinado ponto de um substrato, e lá vai se diferenciar até chegar a essa larva D, né? Essa larva dela é um pouco diferente da larva trocófora, ela já vai apresentar algumas características similares ao organismo final, né? Uma espécie de pré-concha, e aí você já vai ter alguns músculos melhor formados, né? E por aí vai. E logo em seguida a larva D nós temos a larva Veliger, que é aquela larva importante, né? A gente tem a larva trocófora, que a gente vai encontrar tanto nos moluscos como nos anelídeos, só que são diferentes, tá? As duas larvas trocóforas. A do anelídeo ela é diferenciada da do molusco, tá? Em seguida, essa larva ela sofre a metamorfose, tornando-se a larva Veliger. Ah, professor, mas a larva D? Tá, a larva V é um estágio intermediário, então eu tenho larva trocófora, larva Veliger. Em seguida, a larva Veliger, eu tenho mais transformações, algumas mutações, algumas modificações que vão acontecer, e aí o organismo se torna a larva Pediveliger, desculpe. Tá? Em seguida, novamente, sofre agora uma metamorfose, assume a forma de semente. Semente por quê? Porque ela vai se fixar em um ponto, e aí logo após essa fixação, essa semente vai se desenvolver em uma nova ostra, e o processo recomeça com o ciclo. Tá? Como a gente já tinha falado,
esses organismos vão possuir essas duas fases, e dentro dos organismos poliplacóforos, bivalvas e alguns gastrópodes, né, esses organismos dioicos que vão ter sexos separados, vão liberar esses gametas na água, como eu falei, e aí essa fecundação externa que eu acabei de explicar vai ocorrer. Em alguns casos, a fecundação interna ela é associada ao hermafroditismo, principalmente quando a gente refere-se ao caso dos gastrópodes, que são, em maioria, monóicos. Como eu tinha falado, os gastrópodes, eles são, em maioria, monóicos. E aí a gente encontra uma gônada, né, que vai assumir o papel tanto de gônada masculina como de feminina, por isso eles serão hermafroditas. Vão possuir o mesmo sexo associado a um único organismo, né? E aí, a partir dessa fecundação, desse determinado das células contidas dentro dessa gônada, né, a gente vai ter o processo de fecundação interna. Como é que vai acontecer essa fecundação interna, professor? Então, nessa imagem que vocês estão vendo aí, vocês percebem que existem dois caracóis que vão estar sobrepostos. Um vai estar voltado para o outro aí, né? As regiões ventrais vão estar voltadas uma para a outra. E aí o que é que vai acontecer? Existe um poro, chamado de poro genital, onde um determinado gastrópodo vai introduzir o pênis no poro genital do outro, e isso vai acontecer reciprocamente, ou seja, de um para outro. E aí vai ocorrer a troca de espermatozoides. Só que qual é a grande questão com relação a isso? É que essa troca de espermatozoides, quando ela acontece, né, ela vai manter esses espermatozoides dentro de uma glândula conhecida como glândula seminal. E aí esse espermatozoide que vai estar dentro da glândula seminal vai aguardar o amadurecimento dos óvulos, e quando esses óvulos estiverem maduros, aí sim vão realizar a fecundação desses óvulos. Logo em seguida, a fecundação, a gente tem a formação do zigoto, o ovo que se constrói, né, como a gente viu lá no ciclo das ostras, tá? E aí, no caso dos gastrópodes, como eles têm desenvolvimento direto, não é indireto, como é o caso dos bivalves, né? O gastrópode vai acontecer o quê? Ele vai sair do estágio de larva trocófora, assumir o organismo adulto, né? Essa larva trocófora ela só se modifica diretamente para o organismo adulto. E basicamente essa larva trocófora, né, nos moluscos que vão possuir o desenvolvimento indireto, vão formar a larva véliga, né, e aí em seguida forma a concha. E um detalhe, a larva véliga ela também vai se alimentar de organismos pequenos ou de partículas em suspensão na água, tá? Porque a maioria dos organismos são bivalve e que fazem essa forma que na verdade modificam-se para a larva véliga após a larva trocófora, aí são considerados e sofrem metamorfose, né? O desenvolvimento vai ser indireto, tá? Bom, vamos lá. E dando conclusão, a gente pode perceber aí que nos grupos monóicos, como é o caso dos gastrópodes terrestres, cada animal vai ter uma única gônada, e essa gônada, como eu tinha falado anteriormente, vai assumir o papel masculino e feminino. Ela recebe o nome dela é ovotestes, nada mais claro do que óvulo, testículo, né? Ovário, testículo. Não fica muito estranho aí. Então, essa ovotestes, ela assume o papel das duas gônadas. E a fecundação, como eu já falei, cada um vai introduzir o pênis no outro, libera esses espermatozoides que vão ser depositados aí nessa cavidade, são armazenados, e o receptáculo seminal vai guardar esses óvulos esses espermatozoides até que os óvulos estejam maduros. Após a fecundação, né, como eu tinha dito, os ovos se desenvolvem com uma larva no interior de um ovo, que é um ovo gelatinoso e que possui uma casca um pouco resistente, né, que é pouco resistente na verdade, e no interior esses embriões eles são muito semelhantes a adultos em miniatura, né? Por isso que a gente diz, inclusive, que dentro de gastrópoda o desenvolvimento é direto, não tem essa questão da metamorfose, tá? O cefalópodes é o grupo mais complexo dentro dos moluscos, né? E eles são dioicos, 100%. O macho, quando ele vai fecundar a fêmea, ele retira o espermatóforo, que é uma espécie de pacote cheio de esperma, e deposita dentro da cavidade do manto da fêmea. Quando ele realiza essa deposição, esse espermatóforo ele vai se romper, né? E aí o que vai acontecer? Esses espermatozoides vão em busca dos óvulos, realizando o processo de fecundação interno, tá? Isso acontece para os cefalópodes.
Na classificação dos moluscos, nós temos uma filogenia bem complexa, porque o grupo é muito diversificado, e quando eu falo complexa, não está no sentido de complicação do assunto, mas complexa porque nós temos uma ramificação, temos ramificações de grupos que originaram, né, todos os atuais indivíduos que pertencem ao filo Mollusca, tá? E aí, considerando um dos grupos mais diversos do reino animal, ele só perde em número de espécies para o artrópodo, como a gente já tinha falado anteriormente. Esse grupo ele vai usar critérios de classificação que levam em consideração a presença e a forma da concha, além também do processo de cefalização, ou seja, formação da cabeça, a construção do pé e a forma como a massa visceral se dispõe, né, dentro do contexto do organismo, associada a essa concha. Um detalhe: quando a gente analisa a filogenética de Mollusca, do filo Mollusca, a gente percebe que existe uma conexão com a Annelida, que é o grupo aí que originou, né, o grupo que a gente sabe que são os anelídeos, os vermes, né? Dentre eles nós encontramos a sanguessuga, a minhoca e os atuais poliquetos que são encontrados dentro do ambiente marinho, né? Então perceba que Mollusca tem o mesmo ancestral, exatamente aqui nessa região, o mesmo ancestral, ó. Deixa eu só. Desculpa. O mesmo ancestral aqui, ó. Que a gente vai dividir para Molusco e Anelídeo. E aí o que é que vai acontecer? Molusco e Anelídeo ramificam, dando origem a dois grupos, aculífera e conchífera. Lá no aculífera, eu tenho a ramificação para o aplacófora, que significa sem placas ou sem a concha, né? E aí a gente tem a origem desses dois grupos que a gente está vendo aí logo após a aplacófora. E ainda, associado à aplacófora, né, descendente de aculífera, nós temos aí o poliplacófora, ou seja, aquele organismo que é o molusco, onde vão se dispor diversas placas no corpo dele. A gente vai perceber quando falar sobre esse grupo em específico. Lá no conchífera, a gente teve a ramificação que originou os cefalópodes, que são considerados os mais complexos dentro do grupo do molusco, né? E em seguida, esse conchífera, o ancestral, que provavelmente é irmão do grupo dos cefalópodes, originou a escafópoda, que são esses indivíduos que não vão possuir cabeça, somente essa concha em forma de presa de elefante, biválvia, que significa possuidores de duas válvulas, e gastrópoda, na qual a concha vai estar associada somente à estrutura do próprio organismo, ou seja, a gente tem o gáster, né, de região gástrica voltada para baixo, associada aí, né, nessa concha. E claro, a gente vai perceber as diferenças entre cada grupo. Percebam, inclusive, que o escafópoda ele tem um parentesco com o ancestral que originou gastrópoda e biválvia, tá? O primeiro grupo é esse grupo que a gente chama de gastrópode, onde 70 mil espécies vão ser encontradas distribuídas aí, né? Sendo que o maior número de espécies entre os moluscos vão estar estabelecidos aí dentro desse grupo dos gastrópodos. A única que vai possuir representantes marinhos, ducícolas e terrestres. Tá? A gente não vê nos outros grupos essa distribuição para os três tipos de ambientes. Marinho, claro, água salgada. Ducícola, claro, água doce. E terrestre são os gastrópodes que vivem associados à terra. A denominação, como eu já tinha falado, vem do grego, que significa gaster, de ventre, e podos, de pés, né? Então, seria mais ou menos ventre e pés, né? É meio estranho. Outra questão também, esses indivíduos dentro desse grupo, né, eles vão possuir um pé locomotor que vai estar voltado para a região ventral, que é esse pé que ajuda ele a rastejar, e a concha vai estar voltada para a região dorsal, ou seja, nas costas do molusco. E ela vai ser secretada por aquela massa que a gente chama de manto, né? A massa visceral que vai construir o manto do organismo. Essa concha e a massa visceral vão estar enroladas de forma assimétrica, mas sempre com um determinado detalhe. Todas vão estar voltadas para a direita. Isso é genético. Essa informação está no DNA desses animais.
existe uma variação genética, um erro genético que aconteceu, uma mutação, que faz com que, ao invés de estar voltada para a direita, a concha, né, o enrolar da concha, esteja voltado para a esquerda. E qual é a grande problemática disso? Né? É que no momento que vai ocorrer a fecundação, se essa concha não estiver voltada para a direita, ela não se opõe quando os dois moluscos se puserem, os dois gastrópodes se puserem de frente um para com o outro. Né? E aí o que acontece? O choque dessas conchas impossibilitando o processo de introdução do do pênis no poro genital do outro organismo, né? Não tem fêmea, perdão. Bom, outro detalhe, como eles só possuem uma única concha, eles são chamados de univalves, certo? Eles não vão possuir duas válvulas, somente uma válvula. Os hábitos alimentares e o nicho ecológico são os mais diversificados possíveis. Eles conseguem habitar diversos tipos de ambientes diferentes, certo? Embaixo de rochas, podem habitar regiões de árvores, podem habitar regiões aquáticas, tanto de água doce quanto de água salgada. E aí a gente vai ver os nichos, né? Onde a gente vê que eles são animais lentos, por causa da questão do sistema circulatório. O sistema circulatório é aberto, o sangue se mistura e isso, né, faz com que o animal ele seja mais lento mesmo. A maioria deles está inserida dentro dos indivíduos que são rastejadores, mas alguns ainda conseguem nadar e cavar, né, nos gastrópodes. Diversos formatos de concha dão uma grande variedade para esse enrolamento, como eu falei que é destrógero, voltado para a direita. Lembrem-se que destrógero é voltado para a direita e levógero é voltado para a esquerda. Algumas lesmas também não vão possuir concha, como a gente vê, né? Aquela lesma comum que se alimenta de vegetais, que costuma predar vegetais, né? As plantas em geral. E além disso, a gente pode perceber que existe um grupo de organismos chamado de nudibrânquias. Esses nudibrânquias, eles não vão possuir aí a estrutura da concha, né? São animais que vão estar desnudos durante a maior parte da vida. Nos estágios iniciais eles podem até apresentar a concha, né? E aí depois ela acaba por desaparecer. Então, e essa torção da concha, ela ocorre no final da vida larval do indivíduo. Quando o indivíduo ainda tem a região anal voltada para a região posterior, né? O que vai acontecer? Essa concha ela começa a enrolar em um ângulo de 180 graus, né? No anti-horário. E aí em relação voltado para a direita. E qual é a relação desse anti-horário? Tomando como referência a cabeça e os pés. E um detalhe. Antes desse processo de enrolamento, o ânus está voltado para a região posterior. Quando essa concha se enrola, né, quando a gente tem a torção da concha, ela vai estar voltada para a região posterior da nuca do animal, ou seja, atrás da cabeça do animal. Tá? Aí a gente pode ver alguns exemplos de gastrópodes, né? São todos esses que vocês estão vendo aí. E a gente também tem a anatomia do corpo do animal, onde a gente vê lá ó, a cavidade do manto, o pé, a rádula, né? Que é aquela estrutura por qual o animal vai se alimentar, por exemplo, de algas. Alguns desses animais, eles além de comerem algas, eles também podem se alimentar, por exemplo, de matéria em decomposição, de detritos, são necrófagos, são vários hábitos diferentes dentro do grupo. Isso fez com que esses animais eles sobrevivessem por muito tempo aos processos evolutivos, tá? Bom, e aí além da rádula a gente tem o pé, o estômago, a cavidade do manto. Lembrem-se que o ânus vai estar voltado para a região posterior aí, logo abaixo da concha, né, atrás da nuca, a massa visceral, o tentáculo que inclusive vai dar posição ao olho, né, e a glândula digestiva que é o hepatopâncreas que a gente falou lá atrás, tá? A segunda classe é chamada de pelecípoda. Essa classe recebe esse nome porque a estrutura do pé do animal ela lembra um machado. A gente vai falar sobre isso. E assim, esse grupo, ele possui, no caso, se a gente viu que o anterior só tinha uma única concha, esse agora vai possuir duas conchas. São duas valvas. Por isso que eles são chamados de bivalves. Todos os indivíduos são marinhos, certo? E além de possuir essas duas valvas, vão existir uma quantidade de ligamentos e de músculos adutores que fecham fortemente essa concha, impedindo que o predador consiga acessar
o material interno aí, a cavidade do manto, onde ele vem a se alimentar, né, do animal. Então, existe ainda uma espécie de cola, que é o bicho, que ele tanto fixa o animal aí no substrato, como também ele lacra, ele veda, né, a abertura do bivalve para que o predador ele não consiga acessar. Isso acontece com a maioria dos bivalves aí. É engraçado que quando um equinoderme, no caso uma estrela do mar, encontra um animal desse, ela consegue abrir com força, né, as válvulas do bivalve e ela lança as substâncias digestivas no interior e aí ela consegue fazer o quê? Somente depois sugar esse material e se alimentar desse material, tá? Muitas espécies, como a gente já tinha falado, desses bivalves, os pelecípodas, vão estar associados a rochas ou então a outras substâncias, por exemplo, cascas de barcos, cascas de navios, né, os cascos, ou então pontes, onde tiver qualquer lugar, qualquer ponto de fixação, a semente pode se fixar e o animal pode acabar se desenvolvendo. Existem alguns grupos, como é o caso do maçunim, do sururu, que vão estar enterrados sob areia, né? Isso é um hábito das espécies. É uma forma que elas encontram de sobreviver melhor. O pé, como eu falei, vai assumir essa forma de machado, por isso que do grego peleques, machados, é o machado, e podos vem de pés, né? Como eu já tinha falado, o bicho vai ser uma substância que vai ser secretada pela região do pé e vai fixar o bivalve ao substrato. Isso geralmente acontece com ostras, que costumam sobreviver presas a algum lugar. São animais filtradores, devido à questão da presença dos dois sifões, o sifão inalante e o sifão exalante, por onde entra sifão inalante, por onde sai sifão exalante. Tá, professor? Mas entra e sai por quê? Bom, a gente já falou sobre isso. A água com a partícula em suspensão entra pela região do sifão inalante, passa pela lâmina das brânquias. Lá nas brânquias vai ocorrer o quê? A coleta do alimento, ou então a troca gasosa, ou então a coleta do gameta, e aí tudo que tiver de resíduo, né, acabou a alimentação, o que for de resíduo vai ser lançado para fora a partir do sifão exalante. Então eu tenho uma corrente de circulação da água, certo? Bom, as partículas capturadas vão ser impelidas para o trato digestório, ou seja, a partir da brânquia vai migrar para o trato digestório e aí recebe a ação de enzimas que vão advir a partir das glândulas digestórias e, consequentemente, vão ser simplificadas e absorvidas aí pelo corpo do animal. Para a gente ver aí, eu tenho a anatomia de um pelecípoda, eu posso perceber aí a presença de sifão inalante, sifão exalante, a cavidade paleal, eu tenho um músculo que vai se inserir em um ponto correto, certinho na concha, né? A gente pode inclusive ver o ponto de inserção desse músculo, que é o adutor, que ele consegue abrir e fechar a concha, né? A charmeira, que é essa área aí em específico, onde a gente tem a retenção de gases, tá? O manto, o próprio celoma, onde os órgãos estão abrigados, o coração, né? O ânus do animal para excreção, que ele também realiza excreção, ele tem a eliminação de excretas nitrogenadas, boca, os palpos labiais que ajudam na alimentação, né? O próprio pé, que tem esse formato de machado, como a gente pode ver, né? E é dentro desse grupo, inclusive, que além de servirem para alimentação, eu posso encontrar a produção das chamadas pérolas, tá? Além disso, a concha desses animais é muito utilizada para a fabricação de botões, pentes e por aí vai, porque possuem essa substância nacarada, bonita, né? Que é furtacor, que é brilhante, entre o rosa, o verde e o azul aí, que pode servir para fazer mesmo, né, esses componentes aí, tá? Cefalópoda é o próximo grupo, eles vão ser exclusivamente marinhos, vão ser representados principalmente por polvos, lulas, sépias e o Nautilus, né, que é outro indivíduo que vai estar presente no grupo. Um detalhe interessante sobre esses indivíduos. Como eu já tinha falado, são os indivíduos mais complexos do grupo, né? E praticamente eles só têm cabeça e pés, por isso que o nome é cefalópoda. Bale, cabeça, vem do grego, e podos vem de pés, né? As conchas desses animais, elas geralmente estão escondidas. O único que não mantém essa concha escondida é
o Nautilus, né? E o polvo, no caso, ele não vai possuir essa concha. Já para as lulas e sépias, existe uma concha interna muito fina, que lembra quase uma película de celulose, chamada de pena. E ela vai se inserir no contexto do corpo do animal, né? Nessa parte mais comprida aí do corpo da sépia ou da lula, tá? E ela vai dar resistência e também flexibilidade ao corpo do animal, tá? Mecanismo de defesa, como é que eles realizam? Eles têm uma bolsa de tinta onde eles armazenam um líquido escuro e quando eles se sentem ameaçados, eles ejetam essa bolsa de tinta e automaticamente essa bolsa ela espalha-se pela água, dando a oportunidade do molusco conseguir fugir, tá? A gente fala que o coração é um sistema circulatório fechado, existe um bombeamento ativo, né? E o bombeamento é ativo, por isso que esses animais são muito rápidos, costumam ser predadores muito céleres, muito ativos, e aí também utilizam esse processo de jato-propulsão da água, ou seja, eles inoculam a água a partir do funil e cospem a partir da boca, e isso impulsiona o animal para trás. Isso faz com que o animal consiga se deslocar de forma muito rápida, né? Na região para posterior, tá? E esses jatos, né? Eles são eliminados a partir do sifão ventral, certo? A pele vai possuir a estrutura conhecida como cromatóforos, que geralmente tem uma coloração voltada ao marrom ou ao avermelhado, mas no caso do polvo, esse cromatóforo ele pode mudar de cor, fazendo com que ele assuma, né, a característica similar ao território onde ele se encontra. Também possuem olhos complexos. Esses animais são os únicos animais assim invertebrados na natureza que vão formar imagens verdadeiras, tá? Esses olhos geralmente são laterais e isso está associado a um sistema nervoso muito bem desenvolvido. Outra questão, o desenvolvimento total desses bichos, né, desses cefalópodes, é direto. Eles são pequenos indivíduos que nascem na forma adulta e só crescem, tá? Não existe uma metamorfose. A placófora é um grupo bem diferente, tá? Ele vai reunir poucos moluscos aí, e eles é um dos grupos que vai ser menos conhecido, porque os animais geralmente vão viver em profundidade de 80 a 3 mil metros aí. Só existem 320 espécies, eles variam aí em média de 2,5 metros de comprimento, centímetros de comprimento, a um pouco mais, né? Podem chegar até 10 centímetros, 20 centímetros, isso é pouco, e vão se assemelhar a pequenos vermes. Eles lembram, na verdade, pequenas minhocas, né? Como a gente está vendo aí. Só que eles têm esses alongamentos aí nas pontas, onde a gente vai possuir a boca, né? E a cavidade aí do manto, a parte exterior da cavidade do manto. Desculpe. Os aplacóforos vão viver em mares de profundidade entre 80 e 3 mil, como a gente já tinha falado, e eles vão se alimentar de anelídeos, né, que é um grupo irmão aí dos moluscos. Além de tudo, ele também pode comer, né, pode se alimentar de outros invertebrados. O manto reveste todo o corpo e esse manto ele secreta pequenas espículas, que são pequenas pontas feitas de calcário que ajudam na locomoção e na defesa do corpo do animal. Eles não vão possuir nenhuma concha, é por isso que recebe o nome de aplacófora, certo? Aí a gente tem dois representantes do grupo, né, que já estão descritos lá anteriormente na cladística, lá na filogenética, a gente pode ver, são os dois indivíduos, né, e aí uma foto de como seria, né, de como é uma placófora. Na classe monoplacófora, a gente pode ver que esses indivíduos vivos, até um tempo atrás, até antes de 50 anos, eles eram considerados extintos. Né? Só que por que eles não tinham sido descobertos ainda? Porque vivem em ambientes a mais de 3 mil metros de profundidade. E eles só foram datados de 50 anos para cá. Então esses moluscos eles eram conhecidos somente pelo registro fóssil. Né? Monoplacófora vem do fato de que ele só possui uma placa, uma única concha. Tá? E essa concha ela é baixa e ela vai recobrir todo o corpo do animal. Você percebe que você voltado para a concha, você só vê uma superfície lisa, mas olhando por baixo existe toda a estrutura do corpo do molusco. O organismo ele vive em regiões abissais, vão se alimentar geralmente de detritos orgânicos, possuem a rádula, que no caso vai funcionar como uma boca anterior, e além de tudo tem a faringe, o estômago, o esôfago que vai ser reto e vai se distender até o estômago,
E em seguida ao estômago existe um intestino que é finalizado por um ânus que vai estar voltado para a região posterior. Veja como é engraçado, né? O univalve, que é o gastrópoda, ele vai possuir a torção da concha, né? Olha aí, uma característica evolutiva. Já no caso do monoplacófora, esse ânus vai estar voltado para a posterior. E outro detalhe, dentro desse grupo, como eles são exclusivamente marinhos, a respiração é branquial. Os poliplacóforas, eles são esses indivíduos que vão possuir várias placas dispostas pelo corpo, não vão possuir o processo de cefalização, né? Poliplacóforo, várias placas, e os indivíduos mais comuns desse grupo são conhecidos como quítons. Eles podem variar muito em relação à coloração, existem animais até muito bonitos aí dentro desse grupo aí dos quítons. São moluscos pequenos, com poucos centímetros de comprimento, que vivem exclusivamente em ambiente marinho. Geralmente em locais onde a gente pode encontrar corais, a presença de algas, porque eles se alimentam dessa forma, né? Precisa de uma riqueza aí nesses ambientes onde esses quítons vivem. A concha, como eu já falei, é uma superposição de diversas valvas, né? Conchas que vão se sobrepondo e vão ser produzidas pelo manto. A cabeça ela foi reduzida, ela quase não existe mais, vai conter uma boca. Também existe, não há, no caso, a presença nem de olhos nem de tentáculos sustentando esses olhos. E a gente vai encontrar dentro desse grupo mais ou menos 1000 espécies. Tá? A gente pode ver, inclusive, que dá para diferenciar a placa anterior da placa posterior e a estrutura, né, central, a estrutura que vem ao meio. Como último grupo, a gente encontra os escafópodas, que são esses indivíduos que vão ter essa forma de dente, né? Também são o indivíduo mais comum encontrado dentro do escafópoda é o dentalium, né? A espécie mais comum aí. São exclusivamente marinhos, vão estar associados a um ambiente bentônico, vários metros abaixo aí, né? Em profundidades de até 6.000 metros. A concha vai ser tubular e ela vai funcionar como se fosse essa pequena presa de elefante. Ela é oca e aberta nas duas pontas. Esses indivíduos vão possuir tentáculos que são prênseis, né? Eles conseguem retrair, e na ponta existe essa pequena estrutura, né? Que é mais achatada, que funciona para tatear e até para capturar o alimento. Além disso, esses tentáculos eles têm cílios e eles são contráteis, né? Eles recebem um nome específico, são chamados de captáculos. Esses animais eles vão viver enterrados na areia e no lodo e são destituídos de cabeça. Somente vão possuir a brânquia, o manto, que vai servir... eles não têm brânquia, e o manto funciona para a troca gasosa, ou seja, é como se fosse uma troca cutânea. Mas como não tem epiderme, né, o manto em si é o manto que realiza essa troca gasosa. São dioicos e no processo de desenvolvimento eles formam a lava trocófora, tá? Para finalizar, a gente vai falar aí agora sobre a importância econômica desse grupo, né, que é muito extensa. Por quê? Porque eles são utilizados desde os primórdios da humanidade e eles são uma grande fonte de proteína, além de outros componentes minerais. Principalmente dentro do grupo dos moluscos, a gente tem aí os que servem para alimentação. Os bivalve, por exemplo, o escargot, os cefalópodes, a lula, o polvo, que são muito comestíveis, e os caracóis, né? O caracol, vai ser, no caso, o escargot. O bivalve é o sururu, né? A gente pode ver as vieiras, os mexilhões, o maçunim, são todos considerados dentro do grupo do bivalve. E uma questão interessante, além de servirem como alimento, também tem importância farmacêutica, tem importância financeira, porque existem hoje cultivos de ostras, onde essas ostras são utilizadas assim. A parte comestível vai servir para alimentação e a parte da concha serve para a fabricação de botões, de pentes, de broches, artesanato de madrepérola, que madrepérola vai ser essa estrutura brilhante que a gente vai encontrar associada à concha desses animais, né? Além de tudo, a gente sabe que existem ostras que são perlíferas. Olha aí o processo de produção de uma pérola, né? Uma partícula estranha entra na região do interior da concha da ostra, entre o manto e a concha, e ali ela se aloja. E aí é como se fosse gerando uma espécie de incômodo naquela região, né? Que precisa ser sanado. Então o que é que essa ostra vai fazer? Com o passar do tempo, ela vai pegar e vai lançar a mesma substância que ela usa para compor a concha nessa pequena pedra que está sendo incômoda. E aí ela vai envolvendo essa pedra até que exista uma deposição grossa dessa camada nacarada. E aí forma-se a pérola. É engraçado que disse o seguinte:
dependendo do espectro de cor que ele encontre na madrepérola, você pode formar pérolas de cores diferentes. Uma pérola de coloração mais azulada, mais champanhe, mais branca, as chamadas pérolas negras, né? Que são pérolas específicas de alguns tipos de ostra, tá? E logo após a formação dessa pérola, ela vai ser envolvida pelo tecido do manto, né? E vai ser agregada à estrutura do manto lá, até que alguém venha, no caso, a se alimentar desse indivíduo e aí, consequentemente, pegar essa pérola, né? E usar para alguma coisa. Elas geralmente têm fundo, elas têm interesse financeiro, tá? São pedras preciosas, são consideradas pedras preciosas. A família que vai produzir de ostras é a Pterida. Perdão. Existem ainda organismos que são utilizados para a fabricação de produtos farmacêuticos, além da construção civil, de rações. A própria casca vai servir para... Desculpe. A própria concha vai servir para a agricultura, né, e tudo mais. E a gente sabe também que existem duas ciências que vão estar associadas aos moluscos, né? É a conquiliologia, que estuda as conchas para a classificação dos moluscos, e também a malacologia, que vai estudar a massa visceral, o manto do animal, né, propriamente dito, também voltada a esse ponto de classificação. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Fica aí uma tirinha para reflexão, é uma brincadeira, tá? E a gente retoma na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Valeu!